Olá pessoal, nessa videoaula a gente inicia um estudo sobre campo elétrico. O campo elétrico ele é um campo de força criado por cargas elétricas. Ele pode ser criado por elétrons, por prótons ou ainda por íons. O conceito de campo elétrico fica mais claro se fizermos uma analogia do campo elétrico com o campo gravitacional criado pela Terra. A massa m da Terra cria em torno de si o campo gravitacional G. Um corpo de massa m próximo da Terra fica sujeito à ação de uma força gravitacional, a força peso, que é decorrente da ação da gravidade G sobre a massa do corpo m. De maneira análoga, uma carga Q ela cria ao redor de si um campo elétrico. Uma carga de prova que for colocada nas proximidades dessa carga e que fique sob a ação do campo elétrico, ela ficará sujeita à ação de uma força elétrica F, que é resultado da interação do campo elétrico sobre a carga de prova. É importante observar que o campo elétrico ele é uma propriedade dos pontos da região ao redor da carga, que é influenciada, consequentemente, pela presença dessa carga. O campo elétrico ele não depende da existência da carga de prova. Então, a carga de prova ela serve apenas para que a gente verifique a existência do campo elétrico. Mas o campo elétrico, a existência do campo elétrico, ela é dependente da presença de uma carga que gera esse campo. Então, com isso, a gente conclui que existe uma região de influência da carga Q, onde qualquer carga de prova Q nela colocada estará sob a ação de uma força de origem elétrica. E essa região é que nós chamamos de campo elétrico. Com relação ao vetor campo elétrico, vamos considerar a situação anterior. A gente tem uma carga Q criando em torno de si um campo elétrico. E nós colocamos nesse campo elétrico, na região de influência desse campo elétrico, uma carga de prova Q. E essa carga de prova fica sob a ação de uma força elétrica. Então, a intensidade desse vetor campo elétrico pode ser calculada a partir da seguinte relação. E igual a F sobre Q. Ou seja, campo elétrico é igual a força dividida pela carga. As características do vetor campo elétrico são, e esse ponto é muito importante, você precisa saber avaliar a intensidade, certo? Em primeiro lugar, a intensidade, você precisa saber calcular e avaliar a intensidade do campo elétrico. A intensidade é dada justamente por essa relação de E igual a F sobre Q. Importante também frisar que a unidade de medida do campo elétrico no SI é o Newton por Coulomb. Você também vai ser cobrado no tocante a analisar a direção do campo elétrico. Bom, o vetor do campo elétrico tem a mesma direção da força F. Importante frisar isso, viu, pessoal? A direção do campo elétrico ela acompanha a direção da força F. Então, para onde a força F apontar, o vetor campo elétrico também aponta de maneira idêntica. E um ponto que também causa muita confusão no estudo de campo elétrico é o sentido do campo elétrico. Direção e sentido são coisas diferentes, embora as pessoas, de maneira errada, utilizem como sinônimos, mas não são. Então, a direção do campo elétrico, o vetor acompanha a direção da força. Com relação ao sentido, bom, analisando essa expressão F igual a Q sobre E, força igual a carga vezes o campo elétrico, nós podemos associar o sentido do campo com o da força elétrica da seguinte forma. Atenção, nós temos duas situações. Situações em que a carga de prova é maior do que zero e situações onde a carga de prova é menor do que zero. Frisando, mais uma vez, que esse Q não é a carga que gera o campo elétrico. O Q é uma carga de prova colocada nas imediações da carga que gera o campo elétrico. Certo? Então, você vai ter situações onde a carga de prova é maior do que zero, ela é positiva, e a carga de prova é menor do que zero, ela é negativa. Então, o que vai acontecer se a carga de prova for maior do que zero? Ora, você vai ter o sentido
do campo elétrico e da força sendo iguais. Força e campo elétrico terão o mesmo sentido. Certo? Cuidado, por favor, para não confundir sentido, mais uma vez, na direção. Na direção, o vetor sempre acompanha a força. Na direção. Mas o sentido do campo elétrico, quando a carga de prova é maior do que zero, é o seguinte. Carga de prova maior do que zero, força e campo elétrico têm o mesmo sentido. E quando a carga de prova é negativa? Quando a carga de prova é negativa, a força e o campo elétrico terão sentidos contrários. Então, que fique bem claro isso, viu, pessoal? A direção, no tocante à direção, vetor e força têm a mesma direção. Agora, o sentido do campo depende da carga de prova. Carga de prova positiva, a força e o campo têm o mesmo sentido. Carga de prova negativa, força e campo elétrico têm sentidos opostos. Nas próximas videoaulas, a gente vai tratar com mais detalhes da diferença entre direção e sentido.